Olá, eu sou o Caio e você está na CFX, o seu canal de lutas. Pessoal, temos muitas coisas para falar em relação a essa luta do Michel Pereira, elogios para o brasileiro, algumas críticas a fazer, falar sobre essa parada aí no final da luta que foi controversa, não foi, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. Como eu sei que nesse tipo de vídeo tem gente que cai de paraquedas aqui no canal, saiba que este se tornará a partir de agora o seu canal de lutas. Sabe por quê? Porque temos dicas de artes marciais, transmissões ao vivo, vídeo de notícias, lutas exclusivas que são filmadas apenas pela nossa produtora. Então, clique em inscrever-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. Depois de se inscrever, meu amigo, muito mais importante do que isso, clique nesse sininho que está aparecendo aqui em cima. Dentro dele tem uma opção lá em cima que é a opção Todos. Clica ali que aí você vai ganhar uma passagem para qualquer lugar do mundo. Assim que você clicar no sininho, mentira, brincadeira, obviamente, mas com certeza vocês vão gostar aqui do canal, beleza? Agora vamos direto conversar sobre o Michel Pereira em relação ao Diego Sanches. Eu diria que o Michel Pereira teria um teste muito mais difícil do que ele realmente foi. Por quê? Porque nós não vimos o Diego Sanches, o famoso Diego Sanches, porradeiro, trocador, que está sempre na frente do adversário, que está sempre caminhando para frente, travando o jogo e boxeando e sendo boxeado sem medo de sangrar, sem medo de ser feliz. Não é esse Diego que a gente viu um Diego Sanches desacelerado, um cara que mais caminhou para trás do que para frente, mudou o seu estilo de jogo, ficou muito na defensiva, ele deu espaço para o Michel Pereira. Então, infelizmente, não vimos uma luta competitiva para testar o Michel Pereira em outras áreas que ele ainda não tinha sido testado, como, por exemplo, alguém que trocasse porrada de igual para igual com ele. Mas agora, alguns elogios. O Michel Pereira ele veio diferente, ele veio um pouquinho mais cauteloso, ele trabalhou melhor o seu gás e os seus golpes especiais, que ele jogou sim, teve pisão na grade, teve bons chutes frontais na linha da cintura, teve boas joelhadas, teve ali a sua dancinha que outra para chamar o público, para alguns foi bom, para outros a galera vaiou, mas isso com certeza vende. Vocês sabem que esse tipo de lutador, esse tipo de apresentação, ele com certeza ele vende, sendo pro lado ruim ou pro lado bom, acaba tendo espectador, então acaba tendo dinheiro envolvido. Então, ele dosou o gás, ele veio bem, ele ganhou o primeiro round, ele ganhou o segundo round e possivelmente ele iria ganhar o terceiro round também. A questão é que o brasileiro ele tem bons chutes, a gente já está cansado de saber disso, porque ele tem além dele ter bons chutes, ele tem uma diversidade bem grande de rodados, de pisões na grade, enfim, ele trabalha muito bem com as pernas. Agora, uma crítica construtiva para o Michel Pereira, ele precisa evoluir na parte de mão. Diversos motivos. O Diego Sanches teve várias vezes acuado na grade, onde ele basicamente nem estava trocando porrada, ele estava acuado, fechando o rosto e ficando ali esperando a tempestade passar. Nesse momento, o Michel Pereira apenas jogava alguns joelhos de encontro e quase sempre ele saía daquela tempestade onde ele estava criando a possibilidade de um nocaute e ele não boxeava. Uma coisa bem simples a se fazer com um adversário que está de costas na grade, acuado, com a guarda fechada e é bem mais baixo e tem menos envergadura que tu, joga os golpes retos, jab, jab, direto. E com certeza se ele tivesse feito isso uma, duas, três vezes na luta, naqueles momentos ali que o Diego estava acuado, possivelmente naquela guarda ali, uma luva de 4 onças pequena, é bem simples de entrar, pelo menos um jab, um direto, e ele poderia até inclusive não só jogar golpes retos, ele podia entrar com os golpes retos, encurtar e trocar com cruzados, uppercuts, enfim, ele poderia ter feito muito mais do que ele fez com as mãos. Entrou um Superman Punch que ele se posicionou na grade, se impulsionou na grade e jogou ali, veio com um direto bom, foi legal. Mas de troca por troca, na parte do boxe, na parte de mãos, o Michel Pereira ele tem que evoluir bastante para pegar os caras top da categoria. A parte da defesa de queda a gente não viu, porque o Diego se mostrou muito fraco nas suas tentativas. Parecia que ele estava com pouca força, pouca explosão. Um cara que realmente está desacelerando e realmente não é o famoso Diego que a gente conhece aí, que o cara já tem aí 15 anos de MMA no mínimo, né? O cara entrou nos primeiros toughs, então ele tem uma história, mas realmente não é o Diego Sanches que a gente esperava que fosse para dar um baita de um teste para o Michel Pereira, para a gente ver se realmente o brasileiro tem fogo ali ou não, entendeu? Ou se ele é um cara que vai subir mesmo, se ele é um cara que a gente pode apostar que vai se tornar um lutador top contender, eventualmente no futuro um detentor de um cinturão. E infelizmente o Diego não trouxe esse teste de fogo. Eu acreditava que ele traria um estilo de luta diferente. Inclusive, nas poucas vezes que o Diego atacou, o Michel Pereira ele
ele esquivou, não que ele esquivou, ele tem esse cacuete de sair correndo literalmente para trás, é uma maneira de sair dos golpes, não tem nada de errado nisso, mas não vimos contragolpes de boxe, não vimos ali um trabalho mais aprimorado na parte da mão. Então o chute não tem muita coisa para falar, é excelente, os chips, os chutes frontais, os chutes giratórios, às vezes ele escolhia perna, às vezes cabeça, então muito, muito bom mesmo. Agora, na parte de boxe, se ele pegar um cara boxeador que tem uma envergadura semelhante à dele, eu acredito que ele vai ter algumas dificuldades. Claro que isso é uma teoria, porque a gente ainda não viu isso acontecer. Mas, enfim, o Diego Sanches não é o mesmo cara, não é um parâmetro que a gente possa vir a ter, porque, como eu falei, a desaceleração foi monstruosa. No início da luta ali, a gente viu que o Diego estava no mundinho dele ali, fazendo coisas que ele nunca fez. Então, ele de repente quis mudar o estilo de jogo, não sei. Agora, falando sobre esse golpe aí do Michel Pereira, aquela joelhada, tinha pego algumas joelhadas no rosto, no plexo, desculpa, mas era naquele momento que o Michel poderia ter tido um pouquinho mais de cautela e de sangue frio ali para ver o que estava acontecendo, porque o Diego tinha se entregado já, ele tinha tomado ali realmente na costela, na boca do estômago alguns golpes e o cara já estava mal. O que ele fez? Obviamente, o cara que já está se entregando na luta, ele acoca e se defende. Se o Michel Pereira tivesse pelo menos segurado a cabeça do Diego Sanches, o ombro, enfim, e jogado alguns uppercuts ali, 2, 3 no rosto, já era o suficiente para o juiz mandar terminar o combate. E aí ele sairia tendo possivelmente um nocaute técnico em cima do Diego Sanches, mas ele se empolgou, o cara estava já no chão, com o joelho no chão, e caracterizou um golpe ilegal, e ele quis lá e quis dar uma joelhada no rosto. Então um pouquinho de infantilidade, sim, do Michel Pereira em ter escolhido aquele golpe, em vez de ter jogado alguns golpes de mãos. O cara já estava entregue, não tinha mais luta. O Diego Sanches, na minha opinião, ele foi muito malandro e ele, na minha opinião, tá, galera? Quem viu a luta ali ao vivo, na minha opinião, o Diego mentiu sobre o lance dele não conseguir enxergar, porque o sangramento, o corte estava lá em cima da testa e ele foi estancado rapidamente e não inchou o olho, não pegou no olho, pegou lá no comecinho da testa. Então, não tinha mais sangramento, o olho não estava inchado, não prejudicou o olho, ele estava conversando com o árbitro ali e com o médico tranquilamente, e ele disse sim, para quem sabe inglês, enfim, quem se ligou ali, ele falou que ele não estava conseguindo enxergar por causa do sangramento, mas ele estava com os dois olhos limpos, claros, não tinha nenhuma lesão, não tinha nada que tinha acontecido em cada um dos dois olhos. Não estou dizendo que não pode ter acontecido de alguma coisa ali ter entrado no olho dele, ou enfim. Mas se fossem perguntar para mim, inclusive eu gostaria de dar essa opinião, porque eu acredito que se vocês viram a luta, vocês vão concordar, ele deu aquele migué, ele estava perdendo o primeiro, o segundo, o terceiro, não tinha mais gás, não tinha mais nada para ele entregar, o Demolidor ali, ele tinha uma ampla vantagem, não tinha mais o que fazer, e aí ele aproveitou que foi um golpe legal, e ele se deu conta de que se ele tivesse dito assim, não, realmente não vou continuar, não posso, porque estou prejudicado aqui, iam levantar o braço dele, foi o que aconteceu. Então, elogios para o Michel Pereira na parte dos chutes, na parte de ter dosado o gás, por mais que ele fez as brincadeiras dele, bacana, legal, mas a parte do boxe tem uma deficiência grande. Na minha visão, o Diego Sanches era o prato cheio para ele usar o boxe, para ele usar a distância, para usar golpes retos, jabs diretos, enfim. Cara muito mais alto, cara com muito mais envergadura, e sendo que o Diego para a categoria é um cara pequeno e o Michel Pereira é um cara bem grande. Então, ele não utilizou contra um cara que era assim, bem simples de utilizar golpes retos, porque eu vou jogar golpe reto contigo, jab direto, se eu sou um cara muito mais alto com mais envergadura, obviamente eu vou chegar antes e tu não vai me atingir, a não ser que tu esquive, entre no raio de ação e jogue, que o Diego não estava fazendo isso. Então ele deixou de aproveitar oportunidades para trabalhar, ou ele viu alguma dificuldade também, respeitou ali o Diego demais. E na parte da mão, eu acredito muito que o Michel Pereira precise evoluir para pegar os caras lá em cima. Não estou dizendo que ele é ruim, estou dizendo que precisa evoluir. Ótimos chutes, ótima distância de chutes, esquivou bem dentro do possível nos poucos ataques que o Diego teve. E infelizmente, descuido do Michel Pereira na joelhada e malandragem do Diego em dizer que ele não poderia continuar na luta. Foi basicamente isso que aconteceu. Amanhã faremos alguns vídeos sobre o futuro do Michel Pereira, sobre outras coisas mais, beleza? Então, se você chegou até aqui,
você é top, meu amigo. Então deixa o seu like, é muito importante para nós. Clique aqui em curtir. Se você não se inscreveu, faça isso agora. Clique no botão vermelho de se inscrever, entra no sininho, clica na opção todos lá em cima, porque amanhã a gente se vê em mais um vídeo, em mais vários vídeos aqui no canal da CFX Sports, o seu canal de lutas. Um grande abraço e até mais. Fui.